Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, como combinado. Hoje nós vamos dar início a um estudo sistemático do livro de Jó. Vamos iniciar aí pelo capítulo de número 1 e vamos seguir uma sequência de uma maneira aí bem indutiva. Vamos tentar entrar dentro do texto, refletir, observar o texto, poder aprender com a história de Jó, né? Jó, que é esse personagem sinônimo de paciência, de perseverança, que tem muito a nos ensinar na nossa vida, nos nossos dias. Então eu gostaria de convidar você para que a gente juntos aí pudéssemos tirar aí do livro de Jó o melhor para a nossa vida, aprender com esse livro. Então, nós vamos ler o capítulo de número 1. Convido você, a minha Bíblia, como de costume, né? Os irmãos que nos acompanham, é a revista e corrigida, tá bom? Então, eu estarei lendo o capítulo de número 1 até o versículo de número 22, e nós vamos então aqui meditando nesse capítulo. Vamos tentar fazer aí algumas divisões, vamos tentar colocar alguns blocos para que a gente possa aproveitar o texto, né? E aquilo que não der para a gente terminar em um vídeo, a gente vamos fazer outro, vamos tentar pegar aqui palavras que nós achamos importante, vamos tentar pegar os personagens desse capítulo e depois, né, consecutivamente, nós vamos indo para o capítulo de número 2 e tentando fazer uma análise aí dentro desse livro que é, né, considerado um livro poético, né, e eu tenho certeza que vai ter muita coisa para nos ajudar, acrescentar na nossa vida. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo, tá certo? Então vamos lá, capítulo de número 1, vamos iniciar a nossa leitura a partir do versículo de número 1. É um pouco extensa, mas vamos lá. E havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 jumentas de bois, e 500 jumentas, e era também, juntas de boi. Corrigindo, versículo de número 3, vou fazer a leitura novamente. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos e 500 juntas de bois e 500 jumentas. E era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todo o Oriente. E ia seus filhos e faziam banquetes em sua casa, e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam suas 3 irmãs a comerem e beberem com ele. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, e desvia-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa? E tudo quanto tem? A obra de sua mão abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende as tuas mãos e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está nas tuas mãos, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu
da presença do Senhor. E sucedeu que um dia, em que os filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu primogênito, que veio um mensageiro a Jó. Ele disse: os bois lavravam, e as jumentas paciam juntos a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada. E eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só escapei eu para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus, 3 bandos, deram sobre os camelos, e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e só escapei eu para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só escapei eu para te trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a sua cabeça e se levantou em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso, Jó não pecou e nem atribuiu ao Deus falta alguma. Então vamos lá. Nós iniciaremos, meus irmãos, aqui o capítulo de número 1, explicando um pouquinho, né, que esse livro, o livro de Jó, ele faz parte aí de um grupo de livros chamado Poéticos, junto com o livro de Salmos, Cantares de Salomão, Provérbios e Eclesiastes. Esses livros, eles são conhecidos como livros sapienciais, ou livros de sabedoria, né? Livros de eruditos, de homens aí que são sábios, né? O livro de Jó, ele é um livro muito autêntico. Autêntico, que eu digo no sentido de dizer que a mesma questão que havia naqueles dias, acredito que há nos nossos dias hoje. O problema do sofrimento, né? Nós entendermos por que o justo sofre. Então, o livro de Jó, ele vai tratar a respeito desse tema, ou seja, o problema do sofrimento. Se Deus é bom e justo, por que pessoas boas sofrem? Eu acredito que todos nós, né, já chegamos diante de uma questão de ver uma tragédia, de ver alguma coisa em que às vezes você coça a sua cabeça e você diz, né, por que Deus permitiu o sofrimento do justo, ou essa pessoa, né, que a gente vê acaba sofrendo dessa maneira. Então o livro de Jó, ele vai tratar aí desse mistério do sofrimento, né, e do problema do mal. Jó, esse personagem, ele era um homem muito importante aí nos seus dias, né, um homem rico. E em um dia, nós veremos dentro desse livro, no seu capítulo de número 1, que em um dia várias calamidades irão acontecer na vida de Jó. Seus camelos foram roubados, o seu rebanho de gado, né, foram saqueados. Preste bem atenção. Suas ovelhas foram mortas por uma grande tempestade. E a pior de todas as perdas, seus filhos, seus 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, vieram a morrer aí em um desabamento na casa onde eles estavam reunidos ali banqueteando. E depois no capítulo 2 ainda veremos aí uma enfermidade horrenda na vida de Jó. É interessante a gente entender um pouquinho o contexto do pensamento que reinava, sondava naqueles dias. Qual que era o pensamento dessa época? Na época em que essa história ela ocorreu, nós iremos ver que havia uma teologia que se chamava teologia retributiva, ou da retribuição, né? Ou seja, o que é isso? O justo, ele vivia
da sua justiça. Ou seja, dentro desse pensamento, era um pensamento mais ou menos assim: obras boas, né, recompensas boas; obras más, recompensas más. Se a pessoa fosse vítima de uma doença, ou de alguma situação trágica, sofrimento, ou alguma coisa nesse sentido, isso era sinal de pecados graves em sua vida, segundo o pensamento aí das pessoas que estavam vivendo nesses dias. Essa era a teologia, né? Alguns chegam a usar o termo de aqui você faz, aqui você paga. Então, esse era o pensamento teológico deles, que eles tinham ali da vida e do sofrimento. Mas nós iremos ver dentro desse livro que vai tratar que o sofrimento ele não é simplesmente uma causa de pecado, né? Às vezes nós acabamos julgando e pensando que pessoas que estão passando por um momento de dificuldade, por momentos de sofrimento, por momentos de perca, pessoas que vivenciaram tragédias, coisas que muitas das vezes nós não temos controle e muitas das vezes não temos nem mesmo explicação para esses fatos, para essas coisas que ocorrem às vezes na vida do justo ou na vida de pessoas que servem a Deus, que são pessoas que são ali fiéis na presença do Senhor, pessoas que buscam a Deus. Por que essas pessoas sofrem? Então nós veremos aqui dentro desse livro que verdadeiramente ele vai trabalhar isso, o conceito ali depois dos outros capítulos aí da cabeça dos amigos de Jó, que tinham esse pensamento bem fixado, né, na mentalidade deles ali, que verdadeiramente a consequência daquilo que Jó ele estavam passando era consequência de algum pecado. Vamos ver aqui sobre a autoria aí do livro. A autoria, nós temos muitos nomes sugeridos do livro de Jó. Porém, a antiga tradição judaica diz que esse livro pode ter sido escrito por Moisés, quando ele esteve em Midian, que fazia fronteira aí com os países edomita, né? Podendo ter aí, então, ouvido história, né? O Moisés aí escutado a história de Jó, da parte dos seus descendentes, né? Dos patriarcas, e então redigido, escrito essa história. Êxodo capítulo 2, versículo de número 15, vai nos dizer então quando o Moisés ele está habitando aí nessa região. Porém, outros atribuem para Salomão, outros atribuem para Eliú, outros atribuem até para Esther, para Esdras, né? E até mesmo para o profeta messiânico. Agora, os críticos atribuem o livro de Jó a uma data bem posterior. Por exemplo, nós temos o professor Marcelo Aguiar, que é professor do Velho Testamento no Seminário Batista do Estado do Espírito Santo. Em seu livro, ele descreve algo a respeito desses teólogos, né, que acredita que esse livro ele pode ter sido escrito em um tempo em que as pessoas voltaram, né, ali do cativeiro babilônico por volta do ano 500 a.C. Eles chegaram, né, então em sua terra, e eles encontram então Jerusalém destruída, e diante daquele sofrimento, né, então acredita que esse autor judeu anônimo, ele escreve com a intenção de, dentro desse contexto, de estar avivando a esperança das pessoas. Na opinião dos eruditos, então, esses tais indícios apontam para uma data pós-exílica, quando os judeus voltaram em 538 a.C. E é nesse contexto de ruína. A história aqui contada no livro, no entanto, é muito antiga, ou seja, é bem anterior a esses fatos, certo? Alguns são, na verdade muitos, né? Acredita que seja esse livro aqui bem remoto aos dias dos patriarcas aí. Depois de muitos anos, um autor inspirado começa então a narrar
todos esses fatos que aconteceram aí na antiguidade, segundo aí a história escrita no livro do pastor Marcelo Aguiar, ele coloca dos eruditos de hoje. Na verdade é que nós não temos uma conclusão, mas o conteúdo desse livro é de extrema importância. Vamos ver a data, o que nós encontramos relacionado à data desse livro. A data antiga, mais ou menos a 2000 ou 1900 anos antes de Cristo, é sugerido. E diante desse apontamento, nós temos aqui algumas coisas que dão, né, essa sugestão diante desses fatos aqui para contribuir com essa data. Primeiro, o estilo de vida patriarcal que é observado no livro, ou seja, a maneira em que Jó vivia da mesma maneira que nós vemos Abraão vivendo, os patriarcas, a sua maneira de vida, as suas posses, criações, né, etc. A segunda coisa que é apontado relacionado à data é o uso antigo do nome aqui de Deus dentro desse texto, que é El Shaddai, o Todo-Poderoso. Dentro do livro, nós observaremos que aparece essa expressão aí de Deus, o nome de Deus Todo-Poderoso, 31 vezes dentro do livro. A terceira coisa é a ausência de qualquer menção aí dos israelitas, dos hebreus. Então nós não vemos nenhuma menção, né, do povo israelita aqui, ou da história dos israelitas. Quarto, não há menção do êxodo, da saída do povo ali do Egito, e nem muito menos da lei que foi dada a Moisés, né? Outra coisa interessante também, relacionado a essa data, que acredita-se ser nos dias dos patriarcas, é que Jó ele era o sacerdote da sua família, ou seja, nós não tínhamos então um sacerdócio ali já montado, né, como foi construído e estabelecido por Deus, né, a família de Arão, os levitas. Nós vamos ver que o sacerdote da casa era Jó. Jó fazia a função sacerdotal, ele que oferecia holocaustos dentro da sua casa, né? Então isso também é algo de extrema importância para dar o fundamento do tempo ou da data desse livro. Algo também aqui bem sugestivo relacionado a isso é o tempo de vida, né, de Jó. Por quê? Porque nós veremos aqui que Jó ele viveu mais ou menos 200 anos, né? Alguns dizem até mais. Por quê? Jó capítulo de número 42, versículo de número 16 e 17, diz que ele viveu 140 e poucos anos depois da restituição de Deus, do dobro, né, daquilo que Deus fez na vida dele no capítulo de número 42. Ele viveu mais 140 anos aí, né? Então, isso daí faz-nos então entender que antes de Abraão que as pessoas tinham essa vida aí, uma longevidade tão grande como eles tinham, né? É interessante também que o teólogo e comentarista bíblico William MacDonald, ele acredita que Jó também, ele é um desses que também acredita que Jó veio antes de Abraão. E a história de Abraão se encaixa dentro da cronologia, da ordem cronológica, mais ou menos do capítulo de número 11, segundo esse teólogo, né? E em algum momento final do capítulo 11, segundo aqui o William MacDonald, então ele acredita nisso, certo? Uma observação interessante é que alguns têm proposto que Jó ele era neto de Jacó, filho de Isaac. Porém, nós não encontraremos, né, esta referência. Nós temos no Gênesis de número 46, versículo de número 13, que faz menção de um Jó. Porém, quando nós estudamos, entrando do contexto e do tempo, não dá para nós fazer
esta ligação de que Jó fosse filho aí de Isaac, neto de Jacó. Há um comentário muito importante do pastor também teólogo Elias Soares de Moraes, no seu livro Perguntas Difíceis de Responder, no volume número 3, na página 143 ao 147, ele traz pontos relevantes e uma pesquisa maravilhosa relacionado a isso, e conclui também que Jó não é aquele Jó que era parente aí de Isaac, tá certo? E de Jacó. Então no livro do pastor também, Elias Soares, né? Ele também traz essa definição, que é o que nós também acreditamos. E dando continuidade aqui no livro de Jó, que é um livro de extrema relevância para a nossa vida, né? Esse livro poético que descreve para nós aí o sofrimento do justo de uma maneira aí que vai nos trazer algumas revelações relacionadas a esse tema. O livro de Jó, ele começa contando a história. No caso, a história desse personagem. O versículo de número 1, como nós lemos, começa dizendo assim: e havia um homem na terra de Uz. Ou seja, o personagem Jó, que é um dos principais aqui do livro, ou principal do livro, esse personagem, ele, segundo o texto, ele residia ou ele viveu em Uz, né? Nós não sabemos muito a respeito dessa região. O que sabemos é que ela era uma localização, ou ela ficava localizada ao leste do Jordão. Jó, capítulo de número 40, versículo de número 23, vai fazer também esta afirmação. Nós temos o nome Uz desta cidade, que aparece em paralelo com Edom. Lamentações, capítulo de número 4, versículo de número 21, vai nos mostrar isso. Nós temos também aqui o amigo de Jó, né? Ele faz que veio de Temã, um lugar associado aos edomitas, né? Então, nós veremos mais ou menos aí aonde ficava essa região que possivelmente aí, né, essa história se desenrola. O que nós devemos ter em mente, e eu até um seminário que eu participei, o professor, ele era do pensamento também de que a história de Jó, ela era uma história fictícia. Ela não aconteceu, ela foi escrita para trazer esperança para a nação de Israel. Porém, eu discordo, respeito, né? Mas no meu pensamento e o meu posicionamento, assim como pessoas aí como o Isber, né, Champlin e outros teólogos aí também creem que verdadeiramente Jó, ele existiu. Ele não é uma pessoa fictícia. Essa história, ela não foi criada simplesmente, não. Jó existiu. E é bem interessante, por quê? Porque a base, nós teremos base bíblica para nós sustentarmos esta posição de que Jó, ele não é um personagem fictício, uma criação, né, de alguém, não. Observe, Ezequiel capítulo 14, versículo de número 14, eu vou ler esse versículo. Diz assim: mesmo que esses três homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela, por sua retidão, eles só poderiam livrar a si mesmo. Palavra do soberano Senhor. Ainda no versículo 20 do capítulo 14, nós teremos mais uma vez Ezequiel fazendo menção aí desse personagem relacionado ao juízo que Deus traria sobre a nação de Israel, e diante da retidão da vida desses homens, que eram conhecidos, né, por sua retidão, por sua integridade, diante do meio em que eles viviam, nós iremos ver que eles, mesmo assim, se eles tivessem, só livrariam a eles. É o que Deus está falando por intermédio de Ezequiel. No versículo 20 diz: juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor,
Mesmo que Noé, Daniel e Jó tivessem nela, eles não poderiam livrar os seus filhos e suas filhas. Por, por sua justiça, só poderia livrar a si mesmo. Então, mais uma vez, dentro do texto, nós iremos ver fazendo menção, né, do personagem como uma pessoa que existiu. O terceiro texto que nós temos, ou versículo, né, são dois, na verdade, texto, está no Novo Testamento, Tiago capítulo 5, versículo de número 11. Diz assim: como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. É a linguagem da NVI, essa, tá bom? Desculpa. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó? E viram o fim que o Senhor lhe propôs. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Então, aqui Tiago, irmão de Jesus, faz menção aí da vida de Jó, da sua perseverança e o que Deus fez no final da sua vida, né? Henrietta Cornélia, essa cristã, ela era uma educadora do século XX. Nós temos aí o panorama bíblico com ela, que é fantástico, né? E ela diz assim, que se nós duvidarmos da existência de Jó, também teremos que duvidar aí da existência também de Daniel e de Noé, tá certo? Então, eu sou da seguinte opinião, de que verdadeiramente nós temos como provar biblicamente, pois a Bíblia ela prova a Bíblia interpreta a Bíblia, né? E nós veremos então